Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos dar um amém mais alto que é para esquentar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Essa minha casa também. É bom você ser uma pessoa de muitas casas, né? Porque aí você muda, mas você continua tendo casa onde você volta. E aqui eu continuo me sentindo na minha casa. Fico muito feliz por isso. Fala para a pessoa aí que está do seu lado. Está preparado? Para o que Deus quer falar? Mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir? O que Deus falou no meu coração com essa mensagem não era muito o que eu queria ouvir, não. Mas aqui estamos para fazer a vontade de Deus e não a nossa, amém? Mateus, capítulo 5. Eu uso a versão King James, tá bom, mídia? De preferência, se puder aí colocar. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus, porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pergunta de novo: você está pronto? Você está pronto para levantar um clamor pelo seu inimigo? Você está pronto para dobrar os joelhos e levantar a Deus uma oração sincera e fervorosa por aquele que te persegue? Eu acho que essa é uma das lições mais difíceis que Jesus deixou para nós. Dentre todas as lições que ele deixou, dentre todos os ensinamentos, todos os sermões, todas as parábolas, essa eu acho que vai entrar ali no top 5 da vida cristã. Porque ele vai falar assim: lembra quando vocês ouviram que era para vocês odiarem os seus inimigos? Então, vamos reverter esse quadro? Vamos mudar um pouquinho. Falaram para vocês odiarem os inimigos, mas eu estou falando para vocês orar, para vocês amarem os inimigos e para vocês orarem por aqueles que os perseguem. E eu acho sim que essa é uma das lições mais difíceis de Jesus. Porque quando a gente volta para o Antigo Testamento, Jesus está falando aquilo dali para a gente, claro, mas ele está falando aquilo dali para Israel naquele momento. Essa palavra Jesus fala no Sermão do Monte. Seus discípulos estão perto. Nós temos ali centenas de pessoas ao pé de Jesus ouvindo o que ele tinha para falar. Diversos israelitas ouvindo o que Jesus tinha para falar, atentos às palavras de Jesus. E Jesus solta uma pérola dessa. Quando a gente volta no Antigo Testamento, a gente percebe que Israel era um povo de muitos inimigos. Ao longo da história, desde Gênesis até ali, aquele momento onde eles eram como se fossem quase que prisioneiros dos romanos. Eles eram governados pelos romanos desde lá de Gênesis. Israel tem uma longuíssima história de muitos inimigos. E para citar alguns deles, nós temos aqui os principais inimigos dos israelitas ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós temos os amonitas, descendentes de Ló. Nós temos os filisteus, descendentes de Cã, filho de Noé. Nós temos os edomitas, descendentes de Esaú. Nós temos os amalequitas, que também eram descendentes de Esaú. E os assírios, descendentes de Sem, também filho de Noé. Isso para não citar outros.
Eu estou citando apenas os principais, os maiores, os que chamam mais atenção nas histórias descritas no Antigo Testamento. E nós temos aqui essa série que eu só citei 5 inimigos de Israel ao longo de mais de 2000 anos de história. E aí Jesus está falando assim, então, lembra? Vocês por 2000 anos ouviram que era para odiar os inimigos. E agora a gente vai virar a chave. Agora vocês precisam amar. Agora vocês precisam orar por eles. Difícil, né? Pode falar para o seu amigo do lado. Difícil, né? Os assírios. Os últimos aqui inimigos que eu citei. Quando a gente volta lá um pouquinho na história, quem já costuma me ouvir pregar aqui sabe que eu gosto muito de história, né? Quando a gente volta um pouquinho na história ali no Antigo Testamento, a gente vai ver ali que a nação, depois do reinado de Salomão, o povo de Israel se dividiu. O reino de Israel e o reino de Judá. E depois a gente fala muito, é muito mais habitual nosso falar sobre a queda de Judá, que é quando a Babilônia invade Judá e leva os judeus cativos para a Babilônia. Só que antes da Babilônia levar Judá cativo para a Babilônia, Israel, que era outra tribo, né, que é outra parte do povo, eles caem antes. Quando Judá é levado preso para a Babilônia, Israel, a outra metade dos judeus, já tinham sido levados cativos. O povo já tinha dissipado. O povo já tinha sido levado cativo por quem? Pelos assírios. Os assírios derrotam os israelitas e destroem os israelitas, destroem tudo. E ali, depois disso, os assírios tomam tomam tudo dos israelitas, levam os israelitas cativos e então fica só Judá ainda como governo. E aí um pouco mais à frente, os babilônicos vão também destruir a terra de Judá. E aí, essa Assíria, que é aonde eu quero compartilhar com vocês, eles foram os responsáveis pela queda de Israel, enquanto a Babilônia foi responsável pela queda de Judá. Só que antes da Assíria derrotar os israelitas, antes da Assíria levar os israelitas cativos, antes da Assíria destruir os israelitas, antes disso tudo acontecer, Deus, em sua infinita misericórdia, levantou um profeta para falar, para profetizar aos israelitas? Não, aos assírios. Quem foi esse profeta que Deus levantou para profetizar aos assírios? Jonas. Nínive era a capital da Assíria. E quando Deus dá uma ordem para Jonas ir pregar a misericórdia, ir pregar aos ninivitas, ele estava mandando Jonas pregar aos assírios. Nínive era a capital da Assíria. E aí, que difícil. Vocês já pensaram na missão difícil de Jonas? Porque a gente está acostumado a falar de Jonas, o profeta fujão, né? O profeta que não queria cumprir o chamado do Senhor, o profeta que Deus mandou ir para um lugar e ele foi para o outro. Mas você já se perguntou por que Jonas fez isso? Por que Jonas meteu o pé? Por que Jonas não queria cumprir o chamado do Senhor? Você já parou para se perguntar o porquê que Jonas fez isso? Desde o Antigo Testamento, Deus já revela a nós, seres humanos, seu amor, sua graça e sua misericórdia para todas as pessoas, inclusive para os inimigos. Deus já revela seu amor e sua graça e sua misericórdia para os israelitas e também
seu amor, sua graça e sua misericórdia para os inimigos dos israelitas. O mesmo amor, a mesma graça e a mesma misericórdia que Deus derrama sobre você, Ele também derrama sobre seus inimigos. A mesma graça que você está mergulhada, aquela pessoa que te persegue também está mergulhada. O mesmo amor, a mesma misericórdia que você clama, que está sobre você, também está sobre as pessoas que não gostam de você. Tanto o profeta Jonas quanto o profeta Naum, que eram contemporâneos, eles relatam nos livros, né? Quando você lê o livro de Jonas, quando você lê o livro de Naum, você vai ver que eles descrevem um pouco de como eram os ninivitas. E os dois vão descrever os ninivitas, o povo de Nínive, como uma nação de violência maligna. Eles vão dizer que os ninivitas viviam nos maus caminhos, que os ninivitas eram um povo 100% incrédulo, que os ninivitas viviam mergulhados na crueldade, que os ninivitas eram um povo que vivia de saques, roubavam, furtavam tudo que era das outras pessoas. Os ninivitas eram uma nação que vivia em prostituição. Os ninivitas eram uma nação que vivia no esoterismo e na bruxaria. Essas eram as práticas ninivitas. E tudo isso contra Israel. E aí, diante de tanta violência, tanta maldade, pensa num povo cruel. Pensa num povo maligno. Pensa num povo que só pensa maldade. Pensa num povo que só pensa em destruição, em fazer mal, em prejudicar. Eram os ninivitas. E mesmo com tanta crueldade vinda de uma nação que por anos tentou exterminar Israel, mesmo vendo tanta crueldade de uma nação que por muitos anos matou e torturou muitos israelitas, Deus fala para Jonas que quer ter misericórdia daquele povo. Você ainda se pergunta por que Jonas fugiu da vontade do Senhor? Você começa a entender que talvez você fizesse a mesma coisa no lugar de Jonas? Você começa a entender que a gente critica muito a covardia de Jonas, mas que olhando esse panorama do que ele estava vivendo e da história dele, talvez você fizesse a mesma coisa e talvez ainda fizesse pior. Por quê? Quando a gente lê o livro de Jonas, livrinho curto, 3 capítulos, dá para você ler hoje ainda antes de dormir, caso você não tenha lido a Bíblia hoje erradamente. Dá para você não vai levar nem 5 minutos lendo o livro de Jonas antes de dormir. A história de Jonas ela é muito sucinta na Bíblia. Deus chama Jonas e fala assim: Jonas, quero que você tenha uma missão para você. A sua missão é ir profetizar arrependimento e misericórdia sobre Nínive. Jonas acha isso um absurdo, fala para Deus: não vou. E ao invés de pegar um navio para Nínive, para onde ele deveria pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, ele compra a passagem e vai para Tarsis, que é um outro lugar oposto. No navio indo para Tarsis, uma grande tempestade no mar, e o navio está lá quase indo a pique, e os serventes ali, né, do navio, os tripulantes do navio preocupados: meu Deus, será que fizemos alguma coisa? Vamos morrer. E aí eles resolvem tirar sorte para saber de quem é a culpa. Eles têm certeza que aquela tempestade é culpa de alguém. E aí eles lançam a sorte para saber de quem é a culpa, e a culpa recai sobre Jonas. E aí Jonas confessa: a culpa é minha mesmo. A tempestade só vai passar se vocês me jogarem no mar.
Ainda assim a tripulação fica meio relutante, ainda continua tentando esvaziar o navio para ver ali se eles conseguem sobreviver, mas eles veem que não tem jeito, eles pegam Jonas e lançam Jonas no mar. No momento em que eles jogam Jonas ao mar, a tempestade cessa. E aí Jonas é engolido por um grande peixe. A Bíblia vai falar que Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, vivinho da silva lá dentro. E enquanto ele está 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ele começa a orar. Ele começa a orar e pedir misericórdia pela vida dele. Ele começa a pedir a Deus para salvar a vida dele. Deus ouve a oração de Jonas lá dentro do ventre do grande peixe. Faz o grande peixe cuspir Jonas aonde? Em Nínive. E aí, depois dessa viagem no ventre do peixe, Jonas vai até Nínive e começa a pregar, a profetizar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E ele começa a profetizar aos ninivitas: se vocês não se arrependerem, grande destruição virá sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, coloca para mim Jonas. Não coloca agora não, daqui a pouquinho. E aí ele começa a pregar: se vocês não se arrependerem, Deus vai vir uma grande destruição sobre vocês. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai destruir Nínive, vai destruir todos vocês. E o que acontece se a gente parar aqui? Vamos refletir junto aqui. Os ninivitas eram um povo que perseguia os israelitas. Eles conheciam o Deus de Israel. E se um profeta de Israel está falando para eles que Deus vai fazer com eles, o que eles pensam? É melhor a gente fazer, porque eu acho que é verdade. Porque pela história dos israelitas, quando esse Deus dele fala que vai fazer uma coisa, ele faz mesmo. Essa notícia chega aos ouvidos do rei. O rei se arrepende. O rei se arrepende. O rei reconhece a sua vida de pecador, ele se arrepende e ele se cobre, ele rasga suas vestes, se cobre de terra, se veste de pano de saco, decreta isso em Nínive. Toda a cidade, toda a população se arrepende da sua crueldade. Nínive se arrepende da sua maldade. Agora coloca para mim lá Jonas 4, versículo 2 e 3. Então orou a Yahvé e desabafou dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que eu decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Senhor, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Quando Jonas percebe que Deus estava disposto a perdoar Nínive, ele prefere morrer. E aí eu fico pensando, me colocando nessa situação, porque quando Deus derrama o seu amor e sua graça, Ele derrama sobre todas as pessoas, sobre você, sobre as pessoas que você ama e sobre as pessoas que você odeia também. E aí quando você vê o amor de Deus sendo derramado em abundância sobre a vida de alguém que você não gosta, você prefere morrer ao ver a outra pessoa vivendo a misericórdia de Deus? Foi isso que aconteceu com Jonas. Quando Jonas viu Deus perdoando Nínive, Jonas disse que ele preferia a morte do que ver Deus tendo misericórdia daquele povo. Ciúme. Jonas estava com ciúme de Nínive. Como é que está o seu coração quando Jesus manda você amar os inimigos e orar pelos seus inimigos?
Como é que está o seu coração? Jonas tem tanto ressentimento no coração. Ele está tão ressentido, ele está tão magoado, que ele prefere morrer do que ver os inimigos perdoados. E aí eu fico refletindo, sabe por que é difícil ser cristão? Sabe por que é difícil ser crente? É difícil ser crente não é porque você não pode beber. Isso a gente tira de letra, gente. Beber faz mal à saúde. Só por isso você já não devia mais beber. A gente acha que ser crente é difícil por causa dos não pode. Só que os não pode, a gente tira de letra, perto de uma ordem em que você tem que amar os seus inimigos e orar por eles. Oração sincera, oração contrita. É por isso que é difícil ser crente. É por isso que é tão difícil parecer com Cristo. É por isso que é difícil. Não é porque você não pode ir para a balada, não pode ir para a noitada, não pode fumar não pode beber gente. Não é por isso que ser crente é difícil. Ser crente é difícil porque você tem que amar quem não merece amor da sua parte. Como é que perdoa alguém violento? Como é que perdoa um estuprador? Como é que perdoa um homem que bate na esposa? É difícil ser crente por isso. Sabe, como é que você perdoa alguém que é capaz de fazer uma atrocidade com um idoso? Como é que você perdoa alguém que abusa de um recém-nascido? É por isso que é difícil ser crente. Como é que você perdoa um assassino? Como é que você perdoa um ladrão? Como é que você perdoa alguém que faz mal ao seu filho? Como é que você perdoa alguém que faz mal a você? Como é que você perdoa um pai que é capaz de matar o próprio filho? Ou como é que você perdoa um filho que é capaz de matar os pais? Esses eram os ninivitas. Os ninivitas faziam isso. Era por isso que Jonas não queria ir para lá. No fundo, Jonas era um israelita fiel. Jonas era um profeta que conhecia o Deus que servia. E quando Deus manda Jonas ir para Nínive, para pregar para esse tipo de gente, quando Deus manda Jonas ir para Nínive pregar para esse tipo de pessoa, Jonas sabia que se esse povo se arrependesse, Deus voltava atrás na ordem de destruição. Quando você ora pelo seu inimigo, quando você ora por aqueles que fazem mal, com um coração sincero e com um coração honesto, você precisa estar ciente que o amor de Deus pode realmente alcançar aquela pessoa. E ela pode se arrepender genuinamente. E o castigo que você tanto deseja para aquela pessoa, afinal ela precisa pagar pelo que ela fez, Deus pode voltar atrás, se no coração daquela pessoa tiver um arrependimento genuíno. É por isso que é difícil ser crente. É por isso que é difícil parecer com Cristo. Deus estava pronto para perdoar todas as atrocidades que Nínive já tinha cometido contra Israel. Mas Jonas não estava. Deus estava pronto para perdoar, mas Jonas não. Deus está pronto para perdoar, mas você não está. Porque nós somos seres humanos. E a gente falha. Aí, quando a gente acha que a justiça de Deus é baseada na nossa. Jonas queria ver a destruição. Quando Jonas vai a Nínive e começa a profetizar: se vocês não se arrependerem, destruição da parte de Deus virá sobre vocês. O que Jonas queria era a destruição. Jonas queria a destruição daquele povo. Jonas queria ver a ruína de Nínive.
Jonas queria ver aquele povo se dando muito mal, porque aquele povo maltratou os israelitas durante muito tempo. A profecia de Jonas era essa: se vocês não se arrependerem, destruição da parte de Deus virá até vocês. Jonas queria a destruição. Jonas fica frustrado porque a profecia dele não se realiza. Por que a profecia dele não se realiza? Ele profetizou destruição caso os ninivitas não se arrependessem. Só que os ninivitas se arrependem. Coloca para mim o versículo 10 do capítulo 3 de Jonas. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. O coração contrito de Nínive fez com que Deus voltasse atrás. Sabe o que Jonas não queria, e é o que a gente também não quer? Ver o grande amor de Deus sendo derramado pelas pessoas que a gente não gosta. Sabe o que Jonas não queria e a gente também não quer? Ver as pessoas que a gente não gosta vivendo a profundidade do amor de Deus. Vendo a amplitude da salvação de Jesus que está disponível para todas as pessoas. Todas as pessoas. A salvação, o amor não está disponível para pessoas boas. Está disponível para todas as pessoas. Eu já quero pedir um louvor para subir, para dar uma amenizada no clima, porque está duro daqui. Dá para ouvir a mosca. Estou ouvindo um grilo vindo lá do fundo da igreja. Quando o pastor estava orando lá no começo do culto, falando sobre exortação, eu falei assim: Jesus, é isso aí, prepara o coração do povo. Prepara, que esse culto venha preparando os nossos corações para aquilo que Deus quer nos exortar. Se coloca de pé. Ai, porque nós queremos o amor de Deus para a gente. A gente só não quer para os inimigos. E isso é muito duro. Porque isso vai contra aquilo que Jesus falou. Jesus falou: lembra quando disseram para vocês odiarem os seus inimigos? Eu, porém, vos falo: ame os inimigos e ore por eles. Deus ordenou Jonas a amar Nínive. Deus ordenou Jonas a ir até Nínive, demonstrar amor e a orar por Nínive. A misericórdia de Deus, Israel, gente, Israel é a menina dos olhos de Deus. E Deus perdoou uma nação que matava, que tentava destruir Israel. Deus foi misericordioso. A misericórdia de Deus não alcançou somente Israel. A misericórdia de Deus alcançou os inimigos dele. Pensa em alguém que já te fez muito mal. O amor de Deus alcança essa pessoa. A morte de Jesus na cruz também foi por ela. Quando a gente vê essa história de Jonas, a gente começa a entender mais profundo a dificuldade e a humanidade do profeta Jonas. A gente vê no final da história, você vai ver que Jonas, ele fica frustrado. Quando você vai ler lá o capítulo 4, o último capítulo de Jonas, você vê ele frustrado, ele com raiva, ele começa a se questionar, ele começa a brigar com Deus pelo que ele fez. Ele começa a chamar a atenção de Deus. Ele fala que ele não queria aquilo. E ao invés de você ver, de a gente observar, né, na história, Jonas pregando para Nínive, no final, a gente vê Nínive pregando para Jonas. Nínive deu um banho
de coração contrito, porque o livro de Jonas não mostra o arrependimento de Jonas, mostra o arrependimento de Nínive. É por isso que é difícil ser cristão. Enquanto a gente entoa essa canção, eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração e pedir uma ajuda para Deus aí, porque nós estamos precisando da ajuda de Jesus para cumprir aquilo que Ele falou. O amor dele foi derramado sobre a sua vida, por que não pode ser derramado sobre a vida dos seus inimigos? O amor dele alcança todo mundo, alcança santos, alcança ímpios, alcança você dentro da igreja, alcança aquele lá fora, alcança o drogado, alcança o mendigo, alcança o homem violento, alcança os homens violentos que estão na prisão. O amor de Deus alcança você aqui e alcança Brasília também. O amor de Deus alcança quem você ama e alcança quem você não ama também. Nós é que precisamos aprender um pouquinho mais de Jesus e entender que o que Ele fez por você, Ele quer fazer por todo mundo, até por aquele que você não quer que seja feito. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. O inimigo de Deus era você.
nós éramos inimigos de Deus. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida, e ainda mais nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Paulo está falando para a gente assim, olha só. Vocês eram inimigos de Deus, mas o amor de Deus foi tão grande que Jesus veio e reconciliou essa inimizade. O que Deus tinha para todos nós era a ira, o que Deus tinha para todos nós era o juízo, o que Deus tinha para todos nós era o inferno. Mas a morte de Jesus na cruz, a sua graça, o seu perdão, a profundidade do seu amor, a grandeza do seu amor nos reconcilia. E de inimigos de Deus passamos a ser amigos de Deus. Esse amor que fez isso com você que está aqui essa noite, levantando a sua mão, agradecendo, cultuando, entregando o seu melhor ao Senhor, esse mesmo amor também está sobre a vida daqueles que te perseguem. Esse mesmo amor está sobre a vida daqueles que falam mal de você. Esse mesmo amor está sobre a vida daqueles que desejam o seu mal. Está sobre a vida de todas as pessoas. E assim como Cristo fez essa reconciliação entre nós e Deus, como corpo de Cristo, nossa missão é a mesma de Jonas. É pregar a palavra, é pregar o amor, o arrependimento e a misericórdia para aqueles que você acha que não precisa, para aqueles que você acha que não merece. Deus está falando para você aqui, para alguém muito especial. Aquela pessoa merece a mesma coisa que você merecia. Merece o amor? Não, nem achou que eu ia falar amor. Aquela pessoa merece a mesma coisa que você merecia: juízo, inferno. E aí Deus está falando para você, mas eu não resgatei você. Por que você acha que eu não posso resgatá-la também? Eu resgatei você, por que você acha que eu não posso resgatar aquele que te persegue? Condenado era você e condenado é aquela pessoa, mas eu trouxe você para dentro do meu abraço e quero trazer ela também, e quero usar você para isso. Precisamos aprender com Jonas o que? A não fazer o que ele fez. Jonas até obedeceu, mas obedeceu contrariado e depois brigou com Deus porque não queria ter feito. Vamos obedecer ao Senhor, pedir a misericórdia dele sobre nossa vida, para que ele nos dê a mesma graça que existe nele. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo continua falando assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam e que foram chamados conforme seu plano. Portanto, aquele que antecipadamente conheceu também o predestinou para serem semelhantes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, igualmente justificou. E ao que justificou, também glorificou. E a que conclusão nós podemos chegar diante dessas coisas? Que se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Deus justificou você.
Ele justifica quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele resgata quem Ele quer, da forma que Ele quer. Quem é que vai condenar se foi Cristo que morreu? E mais, ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. O próprio Jesus foi o intercessor dos inimigos. Quando Judas deu um beijo nele e Jesus sabia que aquele beijo era traição, Jesus chama Judas de amigo. Depois de passar por toda a maldade romana, pendurado naquela cruz, todo sangrando, todo ferido, todo machucado, por tanta perseguição e tanta maldade que fizeram contra ele, o que é que Jesus fala? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem é que nos separará do amor de Cristo? Se nada separa você do amor de Cristo, nada separa aquele que te persegue também. O que diferencia é o coração. É o coração contrito. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Se nada disso separa você do amor de Deus, esse mesmo amor está derramado sobre todas as pessoas. Contudo, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nada pode afastar você do amor de Deus, nada pode afastar aquele que te persegue do amor dele também. É por isso que é difícil ser crente. É por isso que precisamos carregar a cruz. É difícil, é pesada. Porque Jesus, o que é que a gente faz? Mas Senhor, é tanta maldade no mundo. O que é que nós vamos fazer com tanta maldade? Como é que nós vamos justificar tanta maldade, tanta crueldade, tantos homens maus? Homens violentos, assassinos, cruéis. Meu irmão, minha irmã, é difícil ser crente. Não é porque você não pode ir para o barzinho à noite que é difícil ser crente, não. É porque ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Só isso? Não. Você ama e intercede por ele. Quando você começa a interceder por alguém, quando você começa a amar alguém, a orar por alguém, você entende um pouquinho do que é o amor de Deus. E por que o amor de Deus é tão diferente do nosso? Porque você começa a ter uma compaixão por aquela pessoa. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui essa noite como igreja, como corpo de Cristo. E o que nós queremos, Senhor, é de verdade, de todo o coração, sermos parecidos contigo. Nós queremos ser capazes de falar sem ressentimento algum: amigo, aqui vieste. Nós queremos ser capazes de falar sem ressentimento algum: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos ensina, Senhor, a minimamente ter compaixão e misericórdia ao ponto de pedir perdão pelos erros dos outros. Ensina-nos, Senhor, exorta-nos, Senhor, porque para sermos igreja, para sermos crente, precisamos parecer contigo, e não é fácil parecer contigo. Não é fácil fazer a mesma coisa que o Senhor fazia.
Não é fácil carregar a cruz que precisamos carregar. Não é fácil amar inimigo. Não é fácil perdoar gente cruel. Mas precisamos entender que o teu escandaloso amor é derramado sobre todos nós, sobre justos e injustos, sobre crentes e sobre ímpios, sobre bons e sobre maus. A única coisa que vai diferenciar é o coração contrito. Ensina-nos, Deus, a ter um coração contrito, um coração arrependido, um coração dobrável diante da Tua presença. Ensina-nos, Pai, a reconhecermos o nosso lugar de pecadores e de filhos de Deus. Ensina-nos, Pai, a reconhecermos o nosso lugar, que precisamos viver aquilo que pregamos, que precisamos viver a Tua palavra na íntegra, e que só vamos alcançar a perfeição o dia que encontrarmos contigo na glória. Enquanto esse dia não chega, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso corpo e as nossas emoções e o nosso espírito, para que possamos, Senhor, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem.